nunca fiquei desempregado por mais que 15 dias aqui, entendeu? Eu consigo muito rápido o emprego aqui, por quê? Porque eu entendi como que funciona o sistema. A lavagem cerebral que é feita dentro de alguns, não é todos, é muito grande. Porque, tipo, se você sair daqui, você nunca mais vai conseguir um emprego. Você não vai conseguir sua documentação porque você não tem emprego. Aqui eles falando, eu tô no céu. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Sai da Tua Terra, e hoje a gente vai conhecer uma história, né? E eu espero que você fique bem atento para essa história, que ela pode edificar a sua vida. Eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho. A gente está com dois convidados super especiais, Dani Silva e Rafael Pereira. Show de bola. Muito bom, bem-vindos, Vamos amigos. Prazer enorme receber vocês, fiquem à vontade. E a gente está aqui agora ouvidos. Isso aí. Para ouvir mesmo sobre... Deixa eu já perguntar, o que trouxe vocês, né, para um outro país? Se vocês já pensavam nisso? Eu acho que foi o avião, né? Deve ter sido Quando foi o avião? Momentos chaves, né? Tem que ter um momento chave. Foi um avião. Saiu de São Paulo e veio para Lisboa. Vocês vieram para Lisboa? Direto. Não foi para Porto, não, né? Não, direto. Foi igual a gente, então. A maioria das pessoas que a gente perguntou veio para Porto, que é 1h e pouco, 1h20, né, daqui. Mas a gente também veio para Lisboa. É que nossa intenção também não era nem vir para Viseu. Viseu aconteceu aqui. Viseu aconteceu aqui. A nossa o intuito era Braga. A segunda opção, caso tudo desse errado em Braga, a segunda opção era Coimbra. E aí a gente tava, tipo assim, a terceira opção, na verdade, a gente não tinha. Era para ser um dos dois. Era para ser um dos dois. Porém, o casal de amigos que veio na nossa frente, chegou em Braga, não conseguiu arrendamento, chegou em Coimbra, não conseguiu arrendamento, a grana deles estava já ficando curta e eles estavam desesperados, a gente precisa achar um lugar logo para começar a trabalhar. E aí foi aquela coisa, aonde aparecer, vamos. E aí eles, né, no caso, vieram para Carregal do Sal, que é aqui próximo de Viseu, aqui próximo de Viseu. E aí eles chegaram em Carregal do Sal, alugaram um quarto e ligaram pra gente, que a gente ainda estava no Brasil. Eles chegaram aqui, acho que dia 30 de outubro, e a gente só ia vir dia 15 de dezembro, dia 16, na verdade. Então, só contextualizar, foram amigos que já estavam nos planos de ir morar em Portugal. Sim. E aí, lançaram a ideia, vocês abraçaram, sem saber muito bem o que ia acontecer. Uma brincadeira que eles fizeram. Jovem. Vamos brincar de ir para Portugal? Mas, ó, eu confesso que eu só caí a ficha mesmo de onde eu tava, eu acho que depois de uns 2 meses. Da distância que eu realmente tinha feito, eu falei, meu Deus, eu acho que foi depois de uns 2 meses. Olha só. Porque eu acho que aí sim eu já comecei a entender. Eu tô longe de casa, eu tô longe da minha outra mãe. realidade. Eu não entendia nada do que todo mundo falava pra mim. Eu ouvia as pessoas falando, meu Deus, que língua é essa? Porque é português, mas é um português, né? Tem gente que fala Muito rápido, não entende nada. É diferente, né? Só depois que a gente tá aqui que a gente consegue compreender melhor, né? Hoje eu já compreendo 99% dos portugueses. Tirando os do Açores, Madeira, que é muito difícil de entender. De onde? Madeira, Açores. É o que mais pro sul. Por que eles são tipo mais... É um sotaque diferente. Eles conseguem falar mais rápido. Nossa, aí... É um sotaque diferente, é muito difícil de entender. Nós brasileiros, até os portugueses às vezes. Às vezes eles sofrem um pouquinho para entender. Mas isso é normal, porque igual no Brasil tem sotaques diferentes. Nordeste com sul, Sotaque, aí entra gíria, entra falando rápido. Mas enfim. A princípio foi querendo uma experiência. Sim. Muitas palavras mudam, né? Do português de Portugal com o português do Brasil. Sim. Muitas palavras mudam, né? Então fica. No começo é um pouco difícil. Mas depois a gente vai aprendendo. Mas voltando pro início da história, né? Tipo assim, então, não, os amigos fizeram o convite, vão embora ver no que vai dar. Aí até a decisão de partir. E aí começa a ser os pequenos planejamentos, né? Passaporte e tal. Como é que foi isso? Esse primeiro planejamento de vocês? Então, a gente tinha uma lanchonete lá no interior paulista, né? E essa lanchonete a gente já estava encerrando as atividades porque o nosso intuito era ir para uma praia. Morar no litoral. Exatamente, é um sonho da Daniela aí que a gente vem cativando há alguns anos, né? Já teve algumas outras vezes que a gente tentou ir, isso ia ser a terceira vez que a gente ia para a praia e que, de alguma forma, a gente acabou vindo para Portugal, não deu certo para a gente ir para a praia. Porém, esses amigos nossos que já estavam planejados para vir para cá, o sonho deles, na verdade, é morar nos Estados Unidos, só que eles tentaram várias vezes ir para os Estados Unidos e não deu certo, muito difícil ir para lá, né? Sim. E aí eles vieram pelo caminho mais longo, mas só que mais garantido, né? De ir para Portugal, se tornaram imigrantes aqui, futuramente, quando eles conseguirem a sua cidadania europeia, eles pretendem, talvez, se continuar no desejo do coração deles, ir para os Estados Unidos. Mas, enfim, na verdade, o caminho longo, mas é o caminho que muita gente que deseja ir para os Estados Unidos, que não consegue sair do Brasil,
acaba percorrendo para Sim. conseguir para o Brasil. Sim. Consegue uma cidadania europeia e que tem hoje, atualmente, nós não sabemos daqui a 5 anos, Sim. mas atualmente existe uma facilidade melhor para entrar um europeu nos Estados Unidos do que um latino. Entendeu? Mas Qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que é mais fácil entrar o... Depende. É? Depende, é. Você tem que... Por exemplo, tem lugares que o passaporte europeu não é aceito que o brasileiro é aceito, e vice-versa. Ah, é? Existe. Seja de visto ou não, né? Sim, existe um site, inclusive, quando a gente estava se programando, que mostrava os países que são aceitos o passaporte brasileiro, os países que são aceitos o passaporte europeu. Então existe isso. No Brasil é cento e poucos países, europeus mais de 110 países. Eu não lembro como está agora, mas quando a gente estava saindo, era assim. Eu nunca imaginei isso. Existe um site que mostra isso, mas eu não lembro o site, teria que precisar no Google. E principalmente na América, né? Países que não precisam de visto. O Sim, brasileiro sim. ele tem acesso mais fácil. Sim, exatamente. Resumindo, né? Como esses amigos já estavam no final já da sua estadia no Brasil para vir para cá, eles já estavam vendendo tudo, já estavam se preparando para vir para cá, eles estavam indo praticamente todas as noites jantar lá na nossa lanchonete. E conversa e tal. Daí teve um dia que nós abrimos para eles e falamos, estamos indo embora também, só que a gente está indo para a praia. Estamos vendendo tudo aqui, vamos tentar pela terceira vez agora ir para a praia, né? E aí ele pegou, por que vocês não vão para Portugal lá? É uma praia inteira. Eu falei, como assim? É uma ilha? Eu falei, como assim? Eu nunca me interessei em mudar do Brasil. Sempre mudar de cidade, mas do país não foi algo que nunca passou na minha cabeça, nem da Daniela. Aí eu olhei lá no mapa, assim, eu vi lá na geografia, né? Que enfim, eu não era muito bom na escola com geografia. Mas aí eu olhei ali e falei, nossa, Portugal inteiro é uma praia mesmo, né? O Anselmo tava Eu porradão. falei, caramba, tá na ponta da Europa, vamos pra praia então, né? Que seja na praia da Europa, então, sem estudar, sem conhecer muito. A partir daquele dia, a gente começou a estudar, mas resumidamente falando, nós falamos, vamos tentar então. Perguntamos aos nossos amigos, o que a gente tem que fazer para poder ir para Portugal? A primeira coisa, tem que tirar passaporte. Daí a gente foi para minha casa, fechamos a lanchonete, era 1h pouco da manhã. Aí a gente estava lá no site da Receita Federal, preenchendo os dados e tal, e tem que pagar a taxa, né? 240 e pouco. Mas isso foi no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. É aquela coisa, como Não a deu gente tempo nem de nunca... pensar. A gente nunca tinha pensado em sair para morar, mas Sim. aquela coisa, o passaporte em mãos, por que não passear? Por que Sim. não tentar uma Vamos lá viagem? ver. O passaporte não era jogado fora, ter um documento a mais. Sim. Então a gente falou, bom, vamos fazer e vamos ver o que Deus vai preparando para os próximos passos. Daí a gente chegou lá em casa, liguei o notebook, tá, comecei a preencher, e paguei a taxa no Pix. Eu sei que tava dando um erro, né? Tava tentando usar cartão, não tava conseguindo, tentando umas 3 vezes o pagamento, não deu certo, né? Pagando no Pix. Deu certo. Na verdade, a gente tinha 3 tentativas. Porque quando a gente foi fazer, eu brinquei com a minha amiga. Eu falei, se for pra eu ir, Deus vai fazer antes das 3. Aí a primeira vez não deu certo, a segunda eu falei, é a última, amiga. Se der certo, a gente faz a mala. Se não der, a gente esquece. Mas aí a gente pagou a taxa, né? Daí abre lá o calendário para você agendar a visita na Receita Federal para você poder levar os documentos originais, né? isso, e tirar o passaporte, né? Aí aconteceu algo que foi muito inexplicado, na verdade, na época. No final de 2022, ainda inclusive teve até uma paralisação da Receita Federal da fabricação de passaportes, que eles pararam por um tempo de fabricar passaporte brasileiro. Estava sendo muito emitido naquela época. E todo mundo só estava conseguindo agendamento com 2 meses, 1 mês e meio. Tinha pessoas que pagavam aquela taxa especial, que era mais caro, para conseguir dentro de 15 dias, 7 dias, 15 dias, não me lembro agora, faz tempo. E para nossa sorte, a hora que abriu o calendário, nós pagamos uma taxa normal e agendava 2 meses. Abriu, tinha uma vaga por menos de 24 horas no dia seguinte. Olha só. Eita. Aí eu agendei o meu para menos de 24 horas. Fomos lá, preenchemos o e-mail, pagamos a taxa, 15 minutos depois do meu. Nossa, Inacreditável. incrível. Todo mundo que me contava na época, né, conseguia um passaporte em 24 horas. Cara, mentira. A própria senhora que atendeu a hora que chegou lá, a hora que ela olhou, ela, como que conseguiram isso? Qual que é a Pelo amor sorte de de Deus, 2 querida. pessoas cancelarem ao mesmo tempo, no mesmo horário, do lado um do outro, né? E no ponto mais próximo da onde a gente morava. Não era nem Tinha longe, isso, né? não era nem longe. Porque a nossa amiga que veio, quando ela foi fazer, ela não conseguiu, que é na cidade de Sorocaba, ela teve que ir para São Paulo para poder fazer. Que era onde tinha Que vaga era mais onde perto. tinha né? vaga mais perto. Nossa. Nós fomos em Sorocaba, que era tipo assim, 30, 40 minutos de onde a gente estava, entendeu? Mas enfim, aí essa foi a primeira prova, né, que a gente, puxa, então agora, né, diante disso não tem como a gente negar, né, começamos a estudar sobre Portugal, já com o passaporte faltando alguns dias para chegar em mãos, né, e já começamos a se organizar, vimos como que era aqui, fomos preparando a mente em relação ao trabalho e etc, e vendendo as coisas, levantando dinheiro. A passagem também foi um caso engraçado. Porque a gente estava, até no entanto, se organizando, pensando que a gente ia vir só em março. Porque era quando estava começando a ter uns preços mais razoáveis de passagem. E aí a gente, esse casal de amigos, pesquisando sempre, porque sempre aparece aquelas promoção instantânea, né?
aconteceu uma promoção instantânea. A gente pensando que a gente ia vir só em março, apareceu a passagem para o dia 15 de dezembro. Cara, Que geralmente dezembro é uma época que nossa, estava mais muito caro. Uhum, Apareceu Natal, as passagens de promoção. E a gente pagou para nós dois o valor de um. Nossa. Na época, eu acho que por R$7.500. Em Uhum. dezembro, uma passagem para 45 dias, entendeu? Olha só. Daí nós tínhamos 45 dias para resolver tudo. Vem uma Parecido com a facilidade. gente, 45 dias para resolver tudo. E para contar para minha mãe. E imóvel era próprio, era alugado? Ah, o imóvel ficou lá. Né? Na verdade, eu não tenho um imóvel meu só, é meu e da minha irmã, que é Sim, negócio sim. de Ah, família. então foi mais. É. Que a gente teve que ir, né, devolver o imóvel, algumas coisas, né? Provavelmente, se a gente tivesse, a gente ia vender também. Sim. A nossa mentalidade naquela época, com toda certeza, era tipo assim, nós estamos indo sem olhar para trás. Né? Hoje eu pensaria diferente, completamente diferente. Eu não me desfaria do imóvel. Mas, na época, eu tenho certeza que eu teria desfeito. Provavelmente, né? Sim. A gente se desfez literalmente de tudo, entendeu? A gente veio só com a mala mesmo. Porque assim, hoje vocês, depois de estar alguns anos aqui, e a gente conversa com algumas pessoas, né, é o seguinte, não é que você, ao deixar coisas lá, que a tua mente vai estar lá. Não, mas é um planejamento, é como eu posso dizer, algo que te dá uma estabilidade, uma tranquilidade, para você não chegar aqui e se passar por alguma circunstância não tem onde recorrer, não tem uma renda, né, que venha lá do teu país. Seria algo assim, para preparar as pessoas que, quando você vai para um novo país, ok, pense em construir sua nova história, sua nova jornada lá, né? Mas com planejamento, com uma estabilidade, se você puder, né? Se a pessoa tiver alguma renda, alguma coisa assim. Não, você vai se desfazer de tudo lá, né? E corre o risco de gastar tudo aqui, aquele deslumbre, né? Enfim, de gastar tudo, né? Muita gente acaba fazendo isso, a gente conversa com algumas pessoas realmente quando esse deslumbre, né? Do acesso e tal, acaba fazendo isso. E, de repente, todas as rendas que ela poderia ter lá, que ajudariam no processo dela aqui, às vezes se desfaz e isso atrapalha. Vocês acreditam? Eu acho que sim, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, porque o ser humano agente surpresa. É uma caixinha de surpresa, exatamente. Então, às vezes, você está totalmente revoltado com o seu país e não quero mais pisar nesse Brasil, porque aqui é criminoso, não sei o quê, eu vou vender tudo e vou embora daqui. E aí o cara chega aqui e já vê que as coisas não é bem do jeito que ele estava imaginando, entendeu? E aí que você pensa, e agora, né? E agora? Por isso que eu penso, é bom e não é a pessoa que vende tudo, porque a pessoa que vende tudo não tem a opção de voltar para trás, ela tem que se virar e fazer dar certo. Ela não tem uma segurança Não lá. tem né? isso também, e isso também pode ser bom, como pode ser ruim. Sim. Porque quantas pessoas não evoluem porque tem para onde voltar? Exatamente. Né? Acaba deixando aquele mundo, não, olha, para mim já deu, eu vou voltar para trás. E de repente vai antes do tempo que precisaria para ter uma mudança. Exatamente. Então aí, tipo assim, aí a pessoa que não tem como voltar para trás, ela fala, não, eu não tenho essa possibilidade, é impossível para mim Isso aí. voltar nesse momento. Eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Tem que fazer dar É certo. aí isso que você enfrenta todas as adversidades de um imigrante, entendeu? Isso aí. E eu vejo assim, se realmente for o propósito da pessoa, porque como vocês contaram aí, assim, tá muito claro que aconteceram algumas coisas que fugiu do natural. Com certeza. Né? É como se Deus estivesse falando que assim, Vai. eu tô permitindo, ou eu Sim. quero, ou eu tô nesse negócio aí. Muita gente não teve isso. Sim. No caso de vocês, teve essa situação que eu acredito que até hoje vocês devem parar para, ou em alguns momentos muito difíceis, vocês devem ter parado para pensar, caraca, será que é isso mesmo? Porque já chegou esse momento. Sim. Algumas Principalmente vezes. no começo. várias vezes. Principalmente no Várias começo. No começo bate muito essa dúvida. Entendeu? No começo, eu acho que o começo é mais difícil, entendeu? E uma solidão também, né? Que vai te fazendo repensar. Porque não é uma decisão pequena, né, cara? É uma grande decisão você. Eu acho que duas coisas aí que o pessoal tem que passar na vida, cara. Se não for Muito bom. servir o exército, seja imigrante. É, Porque são duas coisas assim que Amadurece, ensina. né? Eu já vi algumas Olha pessoas só. falarem isso aí que você falou. Ou você serve o exército ou você imigra. Não tem como você não crescer fazendo uma dessas coisas, entendeu? Porque são duas coisas que são tarefas. Mas dizem, né, que a evolução só vem ou pelo amor ou pela dor. E normalmente é pela dor. O que eu costumo dizer aqui, né? É que Deus, quando ele quer te dar um presente, ele embrulha em papel de problema. É. Mais pra você, né, que é o dono. O Rafa é dono do Imi Gamer. Sigam lá A o gente canal sabe, do Rafael. videogame tem como ir pra próxima fase sem problema, É. sem o Seus chefão, sem desafios. vencer. Não tem como. O videogame ele foi baseado em cima da história do homem. Então, toda vez que é para você crescer, tem um problema. Não tem como. E essa situação, né, que você falou aí, ou o exército, ou você estar como imigrante, é para você crescer. Com certeza. Isso traz um crescimento, e o crescimento gera dor. Você já sabe como é que, quando você planta na terra, quando a gente joga uma semente na terra, antes daquela semente brotar, estressa a terra. Sabia que a terra ela sofre um estresse muito grande, então todo o crescimento traz estresse.
É um sinal de crescimento, é o estresse. É. Né? E interessante que vocês estavam falando aí sobre, no caso, nosso programa aqui, ele se chama Sai da Tua Terra. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sabem, que por que o nome desse programa é Sai da Tua Terra? Deus falou para Abraão sair da terra dele. Vocês conhecem essa passagem? Sim. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que lá eu te falo. E lá eu te falo. O que aconteceu com vocês? A imigrante é assim. Não é? Sai da tua terra, Chega a lá, grande maioria, Lá como é você que vai é? ver. Lá a gente vai fazer, vão acontecer algumas coisas. Só que o que acontece? Muitas pessoas saem da terra e perdem a conexão vertical. O vertical dá sinais. Olha só, sai da tua terra. Por que Deus não fala o projeto todo? É igual, como a gente começou falando aqui, eu acredito que vocês têm um grande propósito aqui. Quanto mais contando isso aí que aconteceu, vocês têm um grande propósito aqui. Só que precisa encontrar esse propósito. Precisa encontrar esse propósito que para as coisas assim começarem ainda mais. Ainda mais rápido, mais Nada se compara a você estar dentro do propósito. Nada se compara. Então, no vertical, você saiu da terra. Eu fico imaginando, imagina Abraão, Deus fala, sai da tua terra que eu vou te levar para ir para uma terra tal. Aí ele chega lá e ele perde o vertical. O que acontece com ele naquela terra que ele foi? Ele fica perdido. Porque ele foi para lá sabendo que foi para um vertical, mas quando chegou lá, largou o vertical. Ficou só na horizontal. Então aqui eu tenho que me virar. É o que eu acredito que acontece com muitos imigrantes. Ou dar foco só nos Eles problemas. eles conseguiram entender, não são todos, que tem um propósito, teve um sobrenatural para isso acontecer, mas quando eles pisam aqui em Portugal, eles perdem o vertical, ou seja, arrebenta a linha. É como se a gente fosse uma marionete. Uma marionete. Pum, chegou, tá no vertical. Só que aí cortou, como é que eu fico? Inclusive, se você pesquisar, estatisticamente falando, quando a pessoa se torna imigrante, os casais, muitos deles se separam. Olha só. Isso é verídico, entendeu? Eu não lembro qual tem que pesquisar no Google, mas enfim, muitos casais se perdem aqui em Portugal, porém muitos se encontram. Então tem uma linha tênue ali, entendeu? Tem gente que tinha trabalhos no Brasil que eram muito sofridos, não tinham tempo um com o outro, que aqui já conseguiram trabalhos que conseguem tempo, que conseguem mais tempo com a sua família, com a sua esposa, o marido. Isso é tão interessante que a gente, acho que foi ontem, a gente estava com alguns casais, né, no encontro, e aí eles estavam falando, aqui tem tantas opções de lazer, sem custo, né, às vezes lugares bonitos, lugares tão legais, e justamente eles têm mais tempo, né, aqui, e estavam frequentando mais, né, por o custo, né, às vezes zero. Aqui, a gente, uma coisa assim que a gente também viu que é muito comum, e lá não era tanto. A gente pode levar a nossa comida, Aqui no a cooler. farofa é liberada. Coisa que no Brasil a gente não tem o hábito de fazer piquenique. O pessoal já te olha estranho, né? Quando chega com um coolerzinho no Com as Brasil. coisas, Aqui, né? Aqui Aqui é é comum, comum, então né? você se sente bem levar suas coisas. E isso que eu tô falando, o lazer de lugares maravilhosos sem custo, entendeu? Aqui Que tem te muitos permite, lugares. então, você desfrutar em família. Olha que interessante isso que a Rafa falou, né? Se você olhar para uma ótica, não, vamos se conectar e viver, né, uma vida em plenitude, é possível também, né? Basta você ter esse olhar, porque, é como você falou, tem muita gente que também foca muito só No problema. Só Ok. Aí que vem a separação, né? Aí que vem a separação. Os casais, por exemplo, o marido tá bem, a mulher não aguenta mais, quer voltar para a família e tá desesperado. E aí o marido fala, não, pelo amor de Deus, eu nunca fui assaltado aqui, eu não tô passando, eu já fui refém no Brasil. E aí fica aquela coisa. divergência. Fica divergente. Acaba com a unidade do casal, um falando uma língua, outro falando outra. Querendo uma coisa, querendo Isso outra. pode acontecer. Mas também pode acontecer essa parte maravilhosa, que é aquilo que você... Desfrutar em família. Exatamente. O que acontece? Eu já... Tem muita gente que vem para Portugal por um propósito e sabe do propósito. Outras vêm por um propósito, mas ainda não encontraram o propósito. E outras vêm porque estavam fugindo do Brasil. Fugindo, eu não estou falando que fez alguma coisa errada, Sim. mas é porque, infelizmente, passa na cabeça das pessoas que quando eu for para outro país, a minha vida vai mudar. Tudo vai melhorar. Só que a maior mudança, só acontece uma mudança quando a mudança é igual. Uma primeira coisa, quando a pessoa quer mudar um hábito, ela tem que mudar. A gente fez um podcast, né, falando disso. Foi o podcast dessa semana agora. A mudança interna gera externa. Sim. Nada se transforma por fora sem se transformar por dentro. Aí, Perfeito. o externo é um reflexo do que aconteceu internamente. Então, o que muitas pessoas fazem? No Brasil não tá legal. Já ouvi vários casos desses. Vou sair do Brasil. Só que o manual de instrução, né, a Bíblia Sagrada do ser humano, fala que para a gente cuidar do estrangeiro, porque não é fácil ser estrangeiro. Então a pessoa sai da pátria dela, fugindo, achando que na pátria dos outros vai ser melhor. Porque quando tá lá, a gente ouve essas histórias. Fulano foi para os Estados Unidos, tá bem melhor, fulano ouve. Mas ninguém quer saber o que fulano passou, o que tá passando. Exatamente. Não é? Então a gente tem que se preparar internamente.
É por isso que eu falei, imigrar ensina, entendeu? E aí muita gente quando chega aqui fala, puxa, hoje eu percebo que o problema não era o Brasil, Olha o problema era eu. Olha só. Entendeu? Mas isso por quê? Porque ela precisou passar pelo processo de imigração, ser estrangeiro, para entender que o problema não era o seu país natal. O problema era você mesmo. Nossa. Muita gente que decide, toma a decisão de voltar ao Brasil, vive muito melhor do que vivia antes no Brasil, porque vem com todo esse aprendizado. Acaba crescendo, né? Acaba crescendo. Espiritualmente, mentalmente, Isso aí. como pessoa. E qual é o propósito de vocês, assim, pelo menos, eu sei, essa pergunta tem uma força muito grande. O propósito é algo muito forte. Mas o que vocês acreditam que é o propósito de vocês aqui em Portugal? Olha, eu acho que uma coisa que eu sempre falo para a Daniela, que às vezes a gente tem a impressão que a gente veio nesse mundo só para ajudar as pessoas. E eu não me importo com isso, eu não acho isso ruim. Que se um dia eu for embora e eu só ajudei as pessoas, tá bem, eu cumpri o meu propósito. Só que Portugal também me ensinou a pensar um pouco mais só em mim também. Eu acho que eu precisava entender um pouco sobre isso, porque eu sempre me coloquei as pessoas, às vezes até na minha frente do meu próprio eu, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre ajudei muitas pessoas, mesmo que me gerasse dor, né? E isso aqui tem me ensinado a moldar isso, está sendo a mudança mais difícil da minha vida. E olha que interessante, Rafael, a gente aprendeu, né, à medida que a gente conheceu a Deus e Deus nos ensinou que é amar a Deus, mas amar o próximo como a ti mesmo. Isso remete ao quê? Você só ama o próximo se você se ama primeiro. Sim, né? Como é que você vai dar aquilo que você tem? Então, se há um amor que passa por cima do amor por si mesmo, é um amor falho. Então, é amar o próximo como amar a si mesmo. Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender a me amar, a me respeitar. É igual a máscara do avião, né? Cara, se você tentar ajudar o outro sem botar a máscara em você morre sem ajudar o outro. Exato, isso é... E eu sempre fui assim, entendeu? Eu sou o cara que coloca a máscara nos outros e esquece de colocar em mim mesmo. Só que eu não posso ajudar outra pessoa sem colocar a máscara em mim mesmo. E isso aí eu preciso... É algo que... Sim, tenho aprendido. Está em processo de aprendizagem. E isso tem muito a ver com o não e o sim. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente precisa muito da aprovação do outro. E isso é uma prisão. Quando a gente não consegue falar não, geralmente é porque a gente precisa da aprovação e aceitação do outro. Eu preciso que o outro me aceite. Então eu sacrifico a minha vida, a vida da minha família, para poder agradar o outro. Porque se o outro, se eu não falar sim para tudo que o outro pede, eu não vou ser aceito. E isso é muito comum, né, na terapia, pessoas chegarem, pessoas que não sabem dizer não, só que o não é libertador. Geralmente eu peço até para a pessoa treinar. Treina, começa a treinar. Alguém essa semana vai te ligar. Quando a pessoa falar alô, tu fala não. Não. Gente, e treina. Por que eu falo? Vou treinar, hein? Vou treinar. Gente, olha só. O pior é que certamente quem vai ouvir o não sou eu. Em casa. Mas eu vou ser bem honesta. Quando a gente se conheceu, eu tive uma fase da minha vida que eu era muito compulsiva. E como ele não sabia falar não, então a gente teve um pequeno problema. Um dia eu cheguei nele e falei, cara, fala não pra mim. A hora que eu falar, amor, eu quero comprar isso. Não. Amor, eu quero comer isso. Não. O dia que ele me falou primeiro não, eu... O que foi? O que tá acontecendo? Agora ele aprendeu uma tática nova, pra não usar o não direto. Na volta a gente Na volta a gente compra, né? É igual o Chaves. Coloca tudinho lá pra dezembro. Na volta a gente compra. Ou melhor, se você não comprar, o desconto é maior. Essa tá sendo a nova da semana agora. Eu demorei uns 2 dias até que eu entendi o que era o desconto maior. Muito bom. Muito Sabe o que é interessante? Que as pessoas não dão valor a quem diz só sim. Você não consegue ter uma liderança em cima da pessoa. Por quê? 97% das pessoas são inseguras. Então, se você diz sim para tudo, você está dizendo para elas, eu também sou inseguro. E elas não... Quando você só diz sim, quando você precisa dizer um não, a pessoa para até de falar com você. Ela não entende. Ela não entende. Você sim, a pessoa te acorda de madrugada, faz isso, me leva no senhor, sim. Vai ter um dia que você não vai ter como, você vai falar não, você vai falar assim, ó. Ainda vai ficar chateada com você. Enquanto aquele que diz não várias vezes, as pessoas já separa. E todo mundo quer servir. Todo mundo quer servir, porque fulano, né? Quantos tios eu, na verdade, da família do meu pai, né? Não, mas com quem as mulheres se casavam, né? Geralmente pessoas posicionadas, e eles não queriam agradar ninguém, não. Eles ficavam todo mundo assim, ó. Eles chegavam assim, sim ou não, quando dá pra te ajudar, eu te ajudo. Se não dá, não dá. E todo mundo respeitava, todo mundo... Então esses dias eu vi aquele boxeador Dali, como é que é o nome dele? O Mohamed Dali, não.
um grande boxeador que teve, perguntaram para ele qual era o sucesso dele, qual era o segredo do sucesso dele. Aí ele falou, o segredo do meu sucesso são os nãos. Para começar, era não. O pessoal cliente quer falar que ele treinava pra caraca, ele é não pra noitada, eu não vou pra noitada, não pra mulheres, não pra dormir tarde. Eu durmo sozinho, 9 horas e durmo sozinho todos os dias. E depois vinha uma outra sequência de nãos. Então é o não que te faz crescer. Né? Assim, tô falando o não para as coisas, porque aparecem muitas coisas, muitas situações para distrair a gente. Sim. Qual que é o maior inimigo do propósito? É o prazer. O maior inimigo do propósito é o prazer, porque o prazer, ele gera hedonismo, né? Hedonismo é o vício em prazer. A Bíblia fala que aquele que vive dos prazeres empobrecerá. Ou seja, ele tira o foco do semear, né? Por exemplo, existem várias coisas, né, que a gente pode empreender, fazer, projetos que a gente pode se engajar, né? Só que, se eu me deixar levar, ver se é isso, né? Pelo prazer, sei lá, de ver televisão, assistir outra coisa, só passear, falta e de não confronto. semear, vou tirar o foco daquilo que eu precisava semear naquele momento, né? Eu não faço aquilo crescer, eu não faço aquilo prosperar. O sim, para muitas pessoas, é um prazer da falta de confronto. Então, o não gera um desconforto. Gera um desconforto. Porque quem começa a treinar isso, né, fica assim, pô, fica em casa tão não, a pessoa liga, não, mas não é porque não, porque você, é porque você tem, né? quando você coloca a prioridade dos outros na frente das suas prioridades, você não está governando sobre a tua vida. Imagina alguém, eu fico imaginando, imagina um empresário que tem 200 funcionários, se ele desse sim para todo mundo, ele ia conseguir ser empresário, ter 200 funcionários, não dá. Porque o que vai ter de gente procurando esses sims dele, vai escravizar ele, a pessoa se torna escravo do sim. Né? Mas vamos lá, você falou do propósito, então o maior propósito sempre falou que sempre foi ajudar as pessoas. Mas assim, Rafa, o que você faz de melhor? O que as pessoas falam assim, pô, o Rafa é muito bom nisso. Puxa vida. Momento moderno. Eu acho melhor você responder, não, mano. Então, eu vou ter que fazer uma lista. Esposa. Eu sou a fã número 1, então eu tenho uma lista aqui. Fiquem à vontade. Se vocês chegarem em unidade aí. Não, mas de fato, eu acho que assim, a bondade do Rafa é a prioridade dele ali. É a questão do não. Ele tem uma bondade nele que é nata dele. Não só eu não vou generalizar o não. Porque apesar, como que eu explico? É difícil isso. Mas tem que aprender a dosar essa bondade. Exatamente. Ele não tem essa dosagem. Mas eu costumo dizer que o Rafa, para mim, na visão que eu tenho dele, desde a primeira vez que eu vi, ele vive uma caridade dentro dele que, literalmente, ele é aquele que, se ele estiver na rua, ele tira a roupa, vai embora pelado e deixa ali a roupa para alguém que está precisando. E, por exemplo, em relação a talento, seria o quê? Comunicação? Seria... O maior talento dele, eu acho que tá ali. Ai, ó, o Imigrão já fica mais um convite para vocês seguirem, compartilharem, se inscreverem, né? O propósito do Imigrão, qual é? O Imigramer, na verdade, eu conto um pouco da história. Na verdade, é um canal que está muito no início, né? Eu sempre tentei YouTube há mais de 8 anos, mas até agora eu ainda não consegui monetizar um canal, apesar de ter canal aí que já teve mais de 50 mil visualizações, ainda não monetizei. Tá só começando, mas qual foi o propósito que você desenhou para ele? Bom, o propósito dele é que um dia, um sonho meu que eu tenho muito grande é poder trabalhar home office, para ter liberdade. Esse é um grande sonho meu. E conteúdos que você quer trazer? O conteúdo que eu quero trazer, primeiro, é ajudar o próximo. Esse é a prioridade do meu canal, ajudar aquelas pessoas que chegam aqui, que querem migrar, que querem voltado migrar aqui para Portugal. Exclusivamente para Portugal. Inclusive, os primeiros vídeos que eu fiz foram dicas de emprego, né, dicas de como conseguir um emprego aí rápido, empregos que contratam muito rápido aqui em Portugal. E quer tirar as dúvidas dos imigrantes, assim? E um próximo vídeo que eu vou lançar semana que vem também é como fazer o currículo da maneira correta, onde a empresa portuguesa vai te chamar para fazer uma entrevista. Existem sim algumas regras aqui que, se você não seguir, eles descartam seu currículo e nem te chamam, entendeu? Eu fui aprendendo isso um pouco na raça aqui, sofrendo um pouquinho, e acabei eu nunca fiquei desempregado por mais de 15 dias aqui, entendeu? Eu consigo, já tem autoridade para falar sobre isso. Eu consigo muito rápido emprego aqui. Por quê? Porque eu entendi como que funciona o sistema, entendeu? Quando nós somos imigrantes, a gente tem que entender que a gente tem que ocupar um espaço que o nativo não quer, entendeu? Então, quais que são essas vagas? Então, essas brechas, né, que a gente entra mais facilmente. Agora, imagine só, você vai tentar lá um emprego numa fábrica, aí você coloca lá que você é professor de letras
que você é pós-graduado, ele vai olhar, não, isso não serve para mim. Aham. Isso aqui não Tá serve muito pra mim. aquém do que eu tô precisando. Eu quero o rapaz que foi embalador no Brasil, que foi lavador de carro. Eu quero o cara Sim. simples aqui, mão de obra que eu Olha preciso. esses pequenos Olha detalhes, aí, né? Que às só vezes o perde imigrante na não vaidade, tem. né? O imigrante chega aqui, vou colocar com É, não, É, eu sou Mas a isso. maioria das Galáxia. pessoas, sim, se perde na vaidade, exatamente. Se perde na vaidade, olha só. Então, Olha que isso aí, se você conteúdo colocar no seu relevante. currículo, você não consegue emprego aqui, entendeu? Olha Uma aí. coisa simples que muita gente esquece, foto. Foto, precisa ter foto no currículo, entendeu? E, tipo assim, a primeira coisa que uma empresa portuguesa fez é a foto. E aí já analisa, dependendo se for num setor que seja de químico, que aqui tem muito emprego nessa área, que é aqueles de manipulação de remédio, colocar na caixinha, e etc. É proibido unha postiça, é proibido brinco, é proibido colar, é proibido barba, não pode, isso aqui não pode, entendeu? Então ele olha na sua foto e já, tá com brinco. Olha aí as dicas, Olha cara. só, gente. Então, foto sem nenhum tipo de apetrecho, sem nada que possa te negar uma entrevista. E na entrevista você desenrola ali, entendeu? Sim. Estuda um pouco sobre a empresa, é assunto um pouco vídeo, mas enfim. Trazer então essas dicas, as informações É. que ajudam o imigrante. Atualmente eu estou focado mais nessa parte de empregos. E futuramente quero produzir conteúdos em relação à vivência daqui. Dicas que mexem com o financeiro do imigrante. Né? E o brasileiro, principalmente, ele não tem educação financeira nenhuma. Né? O Brasil não ensina-se educação financeira. E aqui em Portugal, se você se deslumbrar, que é aquilo que nós falamos no começo, se deslumbrar com os preços, você vai se tornar escravo do seu trabalho. E não é isso que é interessante, porque aqui tem trabalhos que são ruins. Então você não pode se tornar escravo daquele salário, porque senão você não consegue sair daquele emprego ruim. E a nem desfrutar tudo que o país te oferece. Exatamente. Incrível. Então, para você poder sair de um emprego ruim e tentar um emprego melhor, entendeu? Primeira coisa que você tem que ter é segurança. E se você não tem uma reserva de emergência, você não tem segurança. E se você é dos prazeres e fica gastando o seu dinheiro com prazeres, sem poupar, sem investir, sem cuidar do seu financeiro, você está falhando. Você está falhando com o seu esforço, entendeu? Eu tenho para mim assim que a pessoa que gasta só com prazeres e não poupa e tal, ela desrespeita a si mesma. Não está dando valor pro seu próprio esforço ali, que você está ali, ó, ralando, que nem um condenado fala, não, eu mereço isso. Não, cara, você vai se lascar mais, você vai sofrer mais por isso, entendeu? Então a gente tem que, mais ou menos, esse é o próximo passo que eu quero dar, ensinando gestão financeira em Portugal. Como poupar dinheiro para lavar roupa, lavar carro, ao comprar no mercado. Existem aqui algumas técnicas que eu aprendi nesses 2 anos que me fazem poupar muita grana. Que legal. Pô, muito bom, muito bom. Uma demanda, isso que você falou, o que Jesus fez aqui na Terra, né? Jesus, ele atendia uma demanda. Jesus nunca levou um papelzinho, hoje eu vou sair e vou falar isso. Não, ele saía e ele sentia qual era a demanda. Isso que você está falando é uma demanda. Sim. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa que não tem demanda. Sim, Não Mas baseado isso é uma no que o demanda. outro está fazendo, Sim. né? Não. Imagina, Você a pessoa saber o que está acontecendo em Portugal, depois aprender a lidar com o financeiro em Portugal, Muito porque as importante. pessoas comem, vivem, transpiram emoções. O que é transpirar emoções? É aquilo ali, pô, trabalhei muito essa semana, eu tenho eu mereço me pagar, eu mereço fazer isso. Aí vai lá e o dinheiro de 3, 4 dias, pô, que acaba em 1 hora dentro de um restaurante, às vezes seja lá o que for. E Salomão fala que tem tempo para tudo. Calma, esse tempo vai chegar. Para mim isso é um desrespeito com você mesmo. Exatamente, porque Tá você está faltando vendendo respeito a sua com você. hora. E a hora é o quê? Um pedacinho da tua vida ali que tu tá vendendo, cara. Num desgaste para você chegar e jogar assim. É verdade. Isso tem muito a ver com emocional, né? E a gente falou sobre vaidade, tem coisas que na simplicidade você melhora suas emoções e não precisaria gastar esse dinheiro. A gente estava falando, né? Engraçado, assim que a gente chegou aqui, eu contratei os serviços da Dani, né? Já super quero recomendar também, nossa Olha meio aí. designer, vamos colocar assim, né? E assim, é uma Rapaz, coisa a de unha conversão. ficou- Nossa, eu falei, né, milhares quase de um semanas mês, falando que não mês, tá não, nada. mais, né? Enfim. Aí a gente conversando, ela compartilhou comigo as praias fluviais que nós temos, né? Na verdade, em Portugal inteiro, a gente estava falando sobre Viseu, que é na cidade que a gente mora. E aí, a gente conversando sobre isso, e assim, eu ficando encantada, né? E ela me falando, e às vezes eu olhava assim no Google, né? Procurando como é que era aquela praia, como é que era aquele local que ela ia me dando de dicas. E a gente conversando sobre isso, sobre, assim, a possibilidade de você ter desfrute, de você, né, passear em família, sem grandes custos, de forma gratuita, né? Vamos dizer assim, que nem 100% gratuito, porque tu vai ter um deslocamento, ou uma coisa, um lanchinho, né, que você vai fazer. Mas, assim, comparado, né, a de repente, outras Ao coisas... lazer, né, do Brasil é diferente. Exato, Muito diferente. exatamente. E assim, então tem 2 coisas aí. A questão da vaidade, de você cuidar para que não se deslumbre, né, em vaidades e deixar de desfrutar coisas que às vezes na simplicidade, mas que, poxa, vai melhorar o teu emocional, vai né, como eu posso dizer, te reequilibrar, né, nas emoções, vai fazer com que você também se sinta, sabe, renovado de forma
tranquilo, que não vai impactar nas tuas finanças, né? Entre outras coisas, entendeu? E também a segunda coisa que eu queria trazer é o seguinte: muita gente, às vezes, por estar aqui no país, que o trabalho realmente é algo, né, que é pesado, mas quem tem que determinar, não, eu vou ter um momento de desfrute, eu vou ter um momento de família, é a pessoa. Não se deixar levar por essa dinâmica, essa correria, né, que a gente vê, que, assim, que é muito comum, e aí depois reclamar que, ai, não, mas, poxa, eu só trabalho, mas peraí, quem está governando a tua vida, né? Quem vai dar o momento do parar e desfrutar alguma coisa em família tem que ser você, né? E se você não tomar essa postura, né, tem que se posicionar realmente, não, eu vou ter um momento de desfrutar. Porque, assim, vai ser uma desculpa, né? Você não pode ficar dando desculpa, não, porque eu não tenho condições. Não, tá aqui, ó, as opções várias de lazer gratuito para você desfrutar em família. Você não está fazendo porque isso não está sendo uma prioridade. Em Portugal tem. Portugal tem. Eu tenho combinado, eu e a Gabriela, de a gente sempre conhecer um lugar diferente que a gente não foi. Então, todo final de semana a gente faz uma programação de sempre estar num lugar diferente que a gente não conhece. E você vê, desculpa, não esquece que vai falar, Rafael, você vê a quantidade de pessoas que às vezes estão há muitos anos aqui e não conhecem quase nada. Eu já trabalhei com próprios moradores. Os próprios moradores. Exatamente. Isso, né? Eu já conheci pessoas que trabalharam comigo. Eu conheci uma mulher, inclusive, que tem 53 anos de idade, nascida aqui, mora aqui, e não conhece a Serra da Estrela. A Serra da Estrela é aqui do nosso lado. Sim. Eu já fui 3 vezes. Aí. Entendeu? Então, tipo... Então, ó, criaram então, um propósito de todo final de semana conhecer um lugar diferente, né? Ter esse momento em família. Aí tem algumas coisas que... Primeiro, eu queria saber agora do propósito da Dani, né? Além da praia, né? E isso, gente, eles estão agora a 1 hora da praia. Lá no Brasil, vocês moravam há quanto tempo da praia? Na cidade dela era umas 12 horas, né? É mais ou menos. Nossa, 12 12 horas, né? gente, da praia. Tava no meio do país, né? Na ponta do triângulo. E agora vocês Olha estão a só, 1 hora. Triângulo Mineiro. 1 hora, mas tem que ser salgada. A praia porque perto de praia fluvial vocês já moram. Eu gosto de doce, ela gosta de salgado. Não, eu não dispenso a praia nunca. Nunca. Sério, Não, a vocês praia, gostam eu... assim, Vamos. Aqui em dezembro, nós curtindo, né? A gente chegou dia 16 de dezembro, dia 20, a gente foi na praia. Olha só. Dezembro é frio aqui. Me deu uma dor de ouvido. Nós tudo encapuzado na praia. Mas tu precisou vir para Portugal para ir em muitas praias, porque lá morava 12 horas. Eu conheço mais praias aqui em Portugal do que no Brasil. Incrível, Rapaz, e o Rafael gosta mais de praia doce. Eu gosto mais de água doce. Água doce. Gosto de água doce. Mas também não dispensa salgado. Muito Dispensa bom. salgado. Eu acho que a Marizia ali, meu, abre a mente, dá uma. É outra coisa que aqui também é muito bom. A quantidade de iodo que tem no mar aqui é muito grande, a concentração de iodo. Então agora, no verão, também o pessoal curte muito praia, não só pela praia em si, mas como um tratamento, porque a quantidade de iodo que a gente inala aumenta a imunidade para suportar o inverno. Poxa, não sabia disso aí, Olha ó. só, você também que tá aí assistindo, de repente não Dá uns sabia mergulhos já. no iodo aí. Dá uns mergulhos no iodo. Muito bom. Mas assim, o que você acredita que é o seu propósito, tirando a questão da praia? A praia, ela vai ser, olha só. Tipo, esse Presta objetivo atenção. Na verdade, esse eu fui Presta atenção. enganada, né? Eu vim pra cá porque me falavam que era praia, mas não me contaram que era extremamente gelada. Eu costumo falar que eu vim pra cá enganada, porque não me contaram esse detalhe. Falaram que tinha praia, mas não falaram Falaram que era gelo puro, né? Eu demorei quase 1 ano e meio pra conseguir entrar na água. Nossa, a gente lá no Brasil, a gente gostava das praias do Nordeste, né? Que lá é quentinho. Praia aqui a gente ainda não foi assim, praia de água salgada a gente não foi. Mas o que acontece? Vocês têm esse propósito da praia, é um anzol, sabia? O propósito ele traz um anzol. Como assim? Tem um anzol ali que vocês morderam lá no Brasil. Sim. Isso para ficar perto da praia. Só que a praia, ela vai ser uma consequência na vida de vocês. Morar de frente, morar perto da praia, vai ser uma consequência de algo desse propósito. Tem um propósito que vocês vão fazer quase que não sem sentir, mas que se vocês não se distraírem, vocês vão entrar nesse propósito e a praia vai ser uma consequência. A praia não vai ser um fim, sabe por quê? Deus é tão bom que a pior coisa que tem é a praia ser um fim, sabe por quê? Porque o ser humano, nada motiva mais o ser humano que um propósito. Porque se a praia for um fim, vocês vão conseguir a praia, mas quando chegar lá, Vai ser frustrante. vai ser frustrante. Infelizmente, muitas pessoas perdem a vida. Salomão fala o seguinte: por que você está atrás das riquezas? Por que correr tanto atrás de algo que não é nada? E quem falou isso foi o mais rico que existiu. E ninguém nunca vai ser tão rico como ele. E ele fala que a riqueza não é nada. Qual é a melhor posição do dinheiro? Qual é a melhor posição da riqueza? É na consequência. Então vocês têm talentos que são natos de vocês e vai ser leve, vai ser totalmente leve, que vai trazer a consequência à praia. Isso aí, olha só, Deus não coloca. Vocês pensam assim, fui eu que desejei praia. Não, foi Deus que permitiu isso entrar na cabeça de vocês. Deus não coloca nada na cabeça de alguém
sem antes ele ter patrocinado. Ele já patrocinou a praia para vocês. Hoje vocês estão 1 hora, já estiveram a 12 horas. Sim. E por que eu estou fazendo perguntas para vocês? Porque perguntas libertam. E o ser humano não tem o hábito de fazer pergunta. E a gente conversa com a gente mesmo, a gente fala um monte de coisa. Eu não sou capaz, mas a gente não faz pergunta. E o pensar é uma coisa, o verbalizar é outra. É outra. É outra. Exatamente. Por isso que o que eu estou fazendo aqui não é para mim, né? É para vocês. Verdade. Isso aqui é um mastermind, né? O que a Dani tem de ter talento? Aí os dois podem. O que você acredita que é o seu propósito? O seu propósito ele já está te rodeando, tá? Sim. Você já está frequentando casas, lugares, e o teu propósito está te rodeando. Porque olha só, tudo é por pessoas, porque Deus ama pessoas. Às vezes a pessoa faz veterinária, meu propósito é ser veterinária, aí pega aquele cachorrinho, e aquele cachorrinho é a vida de uma pessoa. E quando ela trabalha aquele cachorrinho, nem sobre só o cachorro. aquela outra pessoa, então tudo tem a ver com pessoas. O nosso senso de utilidade é baseado no que a gente ajuda também as pessoas. O senso né? de Não pode estar vocês- acima do que você falou, acima do nosso amor próprio. O propósito de vocês já está rodeando vocês, assim, sobremaneira. É tipo como se Deus tivesse... Vamos lá, gente, olha aí. Fica ligado. Mas tem Instagram, meu Deus, o Instagram é terrível para desviar. Entre outras coisas. Eu quero deixar vocês falarem, só que tá vindo algumas coisas. Por aproveita. Ai, aproveite. Solta aí. O livro dos livros fala que mostra na palavra das 10 virgens, que 5 prepararam o óleo para esperar o noivo e as outras 5 estavam distraídas. E Jesus fala que quando ele vier, muitos estarão distraídos. Nós somos a geração mais distraída que já existiu. Instagram, televisão, uma série de coisas estranhas, gente. Mas voltando, o que vocês acreditam, o que a Dani acredita, que é o São os propósito dela? E aí o Rafa pode ajudar O que em você relação vê aos nos talentos da Dani? Dani. Enfim, lembrando que tudo tem a ver com pessoas. Verdade. Só para acrescentar uma última coisa, isso que a gente está conversando aqui é algo que eu acredito que você também deve se fazer. E se você é casado, de repente você avaliar. Se algum dia você nunca avaliou, esse talvez seja o dia, né? De falar para o seu cônjuge, ó, você tem esses talentos, por que não investir nesses talentos? Porque o melhor dia para ser feito isso foi ontem, né? Mas não fez? Agora, esse é o momento de investir naquilo que você tem de melhor. Porque a vida é muito rápida. E às vezes a gente vai se distraindo, como o Júnior falou, né? E não foca naquilo que são os nossos talentos, naquilo que está estampado na nossa cara que é para fazer. E a gente fica criando resistência, né? Para não dar foco naquilo ali, por vários motivos, né? Ou porque a gente acredita que não é para mim, eu não sou tão bom, ou né, não tenho o recurso necessário. Mas tudo está dizendo que, ó, é esse o caminho, dá foco, esse é o momento. Né? Então, é só para. Porque né, a gente às vezes pensa que é só pra gente, mas não. Assim, o fato de vocês também Vamos lá. fazerem esse exercício, né? Hoje é um Porque, exercício. de fato, o meu propósito, eu sempre falei que eu sou uma pessoa que eu me identificava como uma folha de bananeira. Por quê? Eu nunca tive um foco, eu nunca tive um propósito. Eu simplesmente vivo o dia e vamos viver a vida. Eu acho que, na verdade, eu nunca nem comentei isso com o Rafa também. Mas agora, o decorrer da conversa me fez ver uma coisa que talvez nem eu tinha percebido. Tanto que você começou a falar, eu comecei até só, a mão ficou fria. Porque o que acontece? E como eu nunca tive esse foco, esse objetivo, eu acho que talvez o meu propósito aqui hoje tenha sido isso. Aprender isso, a ver, a esperar no final. Eu fui uma pessoa que a minha vida toda eu não tenho muita dificuldade de me imaginar daqui 10 anos. Eu não tenho. Se você perguntar pra mim, Dani, o que você quer fazer daqui 10 anos? Eu pretendo estar viva. Eu vou fazer o que, estar aonde eu nunca consegui mesmo. Então eu acho que talvez esse propósito meu de vir para cá, me afastar da família, me afastar de amigos, me conectar tanto só com ele, seja justamente para isso. Porque ele é muito focado nisso. Ele consegue ter muito esse objetivo, esse foco. Mas eu acho que eu nunca nem comentei isso com você, mas agora, ouvindo... Na verdade, a gente conversa entre linhas. Entre linhas. Mas agora, para mim, pode ter sido o meu objetivo, o propósito de eu ter vindo para cá. Para eu aprender a focar, a ter esse objetivo. Deus separou, né? Exatamente. É um propósito muito parecido com o meu. Deus me tirou e colocou aqui para separar, porque eu estava extremamente distraído. Eu não conseguia focar em nada. Muito parecido com isso que você falou. Tem tudo a ver com o que... A hora que você começou a falar, eu fiquei até gelada. Falei, nossa, acho que eu consegui ver. Porque eu já falei isso pra ele várias vezes. Eu não consigo me ver daqui 10 anos, eu não consigo me imaginar no futuro, eu não tenho. Eu sou aquela pessoa que, vamos fazer isso? Vamos. E eu sempre... Vamos daqui 10 anos, tá? Eu sempre tive muita dificuldade nisso, mas eu nunca tinha parado pra analisar de fora. Que foi agora o que eu falei, o verbalizar. Você verbalizou isso, me vi de fora da situação, me fora da minha situação. Esse é o poder da pergunta, né? Jesus fez mais do que... Ele fez muita pergunta. O que Jesus mais fazia era pergunta. Posso atirar pedra nessa mulher? Você tem pecado? Se não tiver, atira.
perguntas, Porque perguntas, nos perguntas. faz É ter incrível, né? direção, ter reflexão Perguntas nos dão sobre... direção. É incrível. Então, vocês têm quanto tempo de casados? 5 anos. 5 para anos. 6. Legal, legal. Indo para 6 anos. Para 6 Show anos. de bola, show de bola. Vivendo juntos. Porque Quase 6. a Dani falava, sempre falou muito do Rafa que né, vinha aqui. Não, Rafa, caraca! Eu falei, eu sou a fã número 1. E o Rafa, quando chega aqui, isso é só, eu tô viajando aqui, tá, gente? E o Rafa chega aqui e fala, muitos casais se separam por causa né, quando encontram uma adversidade, porque a adversidade realmente é capaz de, se o casal não tiver em unidade, né, tiver em união, a gente fala muito sobre isso aqui. Qual é a diferença da união para a unidade? Um saco de batata, um saco de laranja, não sei o que é batata, toda vez que eu vou falar isso é batata. Um saco de laranja, tem 3 laranjas ali. Quando chega a adversidade, que é eu cortando o saco da laranja, quando cai, cada uma vai para um lado, né? É uma coisa. Isso é união. Tem muitos casais que vivem juntos, mas eles estão em união, junto dentro da mesma casa. Mas tem muitos casais que vivem em unidade. O que é unidade? Eu pegar aquelas 3 laranjas, colocar dentro do liquidificador e bater. Tem como separar essas 3 laranjas depois? Não tem mais como, porque elas entraram em unidade. Então, a adversidade, ela mostra quem está em unidade, quem está em união. Quem está em união é E difícil, não aguenta. interessante que, assim, Dani, você falando isso, né? Muitas vezes eu também me vi meio sem direção. E aí eu ia. E aí quem vinha com o direcionamento era o Júnior. Por exemplo, esse propósito, esse programa que vocês estão vendo, foi um propósito que nasceu no coração dele. E eu embarquei. E eu me sinto muito feliz. E por quê? Porque estamos em unidade. Então, o que né, eu acredito, assim, que fica também de uma dica para você. Né? Você está com o seu cônjuge, aí você não vê algo assim tão nítido, sabe, na sua frente do que seguir. Mas o seu cônjuge tem um algo, tem um projeto, né, no coração dele, entre em unidade. Ajuda no que for preciso, né? Eu tenho certeza que isso vai fluir com muito mais facilidade, né? Pode ser uma porta, pode ser uma oportunidade assim, que vai gerar grandes frutos para a sua família, para outras pessoas, enfim, né? E isso que faz a diferença, sabe? Quando o casal ele se une realmente. Vocês já ajudaram algum casal, alguma coisa assim? Diversos. Aconselhamento? É sério isso? É sério, diversos. Tudo isso que vocês estão falando é algo que eu prezo pela Daniela desde o início do nosso relacionamento. Né? A Daniela já teve outros 2 casamentos, eu sou o terceiro dela, e ela é a minha quarta que mora junto comigo. A gente precisa passar por muita coisa para aprender isso, para a gente conseguir construir o relacionamento que a gente tem hoje. Hoje nós somos literalmente uma união que, assim, não existe o meu e o dela, só existe o nosso. Não existe o meu e o dela. E o propósito está ali gritando, né? Muito bom. É nosso. Se um isso. sofre, os 2 sofrem. Né? Se um ganha, os 2 ganham. Se um perde, os 2 perdem. Não tem essa. Para nós, está faltando, né? Isso sim. É por isso que eu acho que dá muita separação, entendeu? É porque existe, não, esse é meu, esse é seu. E tem gente falando, trazendo para a realidade de imigrante, tem muitos imigrantes que já vêm sem o comum acordo entre os dois. Entende? Sim. Ah, não, eu quero ir, vai dar certo. Mas o outro, não, acho que não vai. Ainda vai assim, continua indo, chega aqui sem essa unidade. Levando com a barriga, né? O relacionamento fica uma droga, fica tudo uma porcaria. Você fica estressado, nada flui bem, entendeu? Eu sempre falo isso com a Daniela, se um dia isso acontecer com a gente vai separar, porque não tem como dar certo, não faz sentido ser a infelicidade do outro. A união tem que ser pessoal. O casamento é difícil, o casamento é um negócio que eu penso assim, o casamento não foi feito para dar certo, a gente tem que lutar muito para fazer dar certo, entendeu? É um negócio difícil de o casamento ele foi feito para dar errado. Porque com 2 seres tão diferentes, né? Com forma de pensar tão diferente. Eu costumo dizer que a gente aprendeu o amor de Hollywood, né? O amor de Hollywood é aquela coisa bonita, e a pessoa casa achando que é isso. Mas, mais uma vez, voltando pro manual do ser humano, a Bíblia não fala que o amor é isso, fala que o amor é sofredor, tudo crê, tudo suporta. Não é aquele negócio. Por quê? Ninguém me faz crescer mais do que essa mulher aqui, cara. É um ódio, às vezes, que eu sinto que não vai dar ruim. Então, ninguém, meus pais me conhecem mais do que ela. Meus pais, ninguém. E a gente cresce no problema, né? Então, cara, quantas coisas eu tive, eu cresci muito, eu consigo ver isso por conta da Carla, porque às vezes eu tô numa roda de amigos e ela tá assim, ó, olhando pra minha cara, e eu tô falando isso. Ela, não é bem isso. E engraçado que a intimidade com um olhar, né, o outro já entende. Quem não me conhece tá, nossa, a Juniela tá assim. Não acredito. Aí eu olho pra ela e já fico constrangido, mas não é também. Gente, deixa eu perguntar aqui pra vocês, né, mudando um pouquinho a conotação, mas tudo a gente tá aprendendo muito bom. O que vocês acreditam que foram os maiores desafios, assim, nesses anos que vocês estão aqui, né, no outro país? O
que vocês poderiam assim, compartilhar, né, com a audiência, assim, poxa, eu acho que os maiores desafios são esses, então se preparem para tal. Meu maior desafio, emprego. Por isso que eu tento ajudar as pessoas. Emprego. Emprego aqui é um negócio muito diferente do Brasil. Entendeu? Muito diferente. Mesmo eu ter vindo preparado, achando que eu ia fazer certas coisas, aqui chega e fala, não, você vai fazer pior. Vai ser mais difícil. 99% de empregos aqui é muito difícil. 1% é... Então, E você sente que isso trabalha também na vaidade do povo? sim, isso aí vem no ego. Vem ali, puro ego da gente. Eu falava, né? Eu não vou... que palavra que eu posso usar? Eu não vou comer tal coisa de gringo. Não aceito lixo de gringo. E quando eu vejo, eu tô catando lixo de gringo. Entendeu? Ou seja, vamos verbalizar melhor. Eu não vou ficar catando lixo de gringo. Mas eu tive que fazer isso. Entendeu? Muitas vezes. Trabalhei um ano numa cozinha que todo dia eu tinha que levar o lixo. E era um lixo de resto de comida que era horrível. E muitas das vezes, enfim, né? Mas tu sente que assim, tem dois caminhos. Porque não é o que acontece, é o que fazemos com o que nos acontece. Sim, E, então, eu acredito assim, todo imigrante ele vai ter dois caminhos. Ou você deixa aquilo atacar a tua autoestima e aí você não faz mais nada, talvez só vivendo, remoendo aquilo ali. Sim. Ou você tem o caminho de ressignificar e acreditar que, tipo assim, não, isso aqui é só uma fase, é para me ensinar alguma coisa e eu vou levantar minha cabeça. É o processo. É o Tu sente processo. isso, que, assim, Com certeza. ela sempre vai ter Faz dois parte caminhos. do processo. Qual que era a minha primeira coisa que eu queria quando eu cheguei em Portugal? Que, inclusive, eu fiquei muito depressivo nos primeiros dias. Consegui o primeiro emprego. Entendeu? A hora que você consegue o primeiro emprego em Portugal, quem vem aqui buscando um emprego, a hora que você consegue o primeiro emprego é um alívio tão grande, mas é um alívio tão grande que não tem como, puxa, conseguir meu primeiro emprego. Só que daí você vai passar uns 2 dias ali no emprego, provavelmente não é o que você queria, e ali você vai jogar em casa e falar, meu Deus do céu, eu não aguento esse emprego. A primeira semana... Essa foi a frase que eu ouvi por quase 8 meses com ele no primeiro emprego. Caraca. Eu não aguento esse emprego. Eu não aguento esse emprego. Eu vou morrer nesse lugar, eu sofri, né? Mas é aquilo lá. Mas até também tem a mudança de mindset. Tipo Sim, assim, sim. não, eu vou agradecer. Porque quantos estão sem, estão passando fome, estão passando situações, né? Acho que até cair a ficha. Era o que fazia eu segurar, permanecer e tentar lutar por aquilo, entendeu? Sem contar que eu aprendi muito. Então eu sempre pensava assim, não, eu tô aprendendo. Tá doendo, mas é porque a dor ensina. Então eu sempre estava naquilo lá, entendeu? Sabe, tipo, puxa, se tá doendo é porque é o caminho. Então vamos lá. Vai chegar a minha hora de trocar isso aí. Entendeu? E assim a gente vê hoje, eu tô num emprego que mentalmente falando, eu tô no céu. Destrói minha saúde física, mas a saúde mental minha... Não, eu não posso reclamar de nada em relação ao meu emprego, em relação à saúde mental. Entendeu? Física eu ajudei, mas mental, e isso eu sofria muito no meu outro. Né? O outro eu destruía no psicológico. Destruía no psicológico. E isso destruir o psicológico por causa de um trabalho, né? Eu não recomendo para ninguém. Então é só para começar mesmo, jogo rápido, acredite no seu potencial. Já conseguiu o primeiro, bora pro próximo, entendeu? Bora pro próximo. Tá difícil o segundo, bora pro terceiro. E também, às vezes, é um bloqueio para quem chega. Porque, no caso igual que tu, a lavagem cerebral, que é feita dentro de alguns, não é todos, é muito grande. Porque, tipo, se você sair daqui, você nunca mais vai conseguir um emprego. Você não vai conseguir sua documentação porque você não tem emprego. Aqui, eles aproveitam um pouco do imigrante, né? Eles fazem do imigrante, eles fazem você acreditar que realmente, se você sair dali, você não vai Na conseguir verdade, algo melhor. Isso é do ser humano, que isso acontece Em todos, lugares, em todos os lugares. Por mais que não Nossa. seja assim, o medo de sair para... o que eu quero dizer? Eu posso estar no Brasil, posso estar no meu país, mas se eu estou num ambiente que me quer ali de qualquer Sim. maneira, pode se Eu criar... sofri essa pressão no Brasil. Sofri no Brasil e o meu filho estava ia nascer. Estava na barriga. E a minha coordenadora ela falou, ele não vai pedir para sair, eu sei que a mulher dele está grávida, a Carla não estava trabalhando naquela época, então ele não vai sair. Rapaz, opressão. Aí aproveitavam da situação. Cada dia que eu ia para lá era um ataque mental, cara. Eu acordava de manhã arrasado, angustiado. Ia para lá, chegava lá, não foi fácil. E eu tava na minha terra natal, né? Tava na minha terra natal, passando por isso. E o que eu costumo... o que eu costumo dizer hoje é que eu quero deixar para você como que o que me ajudou a vencer isso e foi uma experiência muito grande da minha vida. A fé e a razão não andam juntas. A razão falava, você não pode sair. Mas a fé falava, você tem que sair. Pode sair, vem. E eu saí. E como um louco,
né? Por isso que as coisas de Deus são loucura para as coisas do homem, porque a fé é a razão do homem. E eu saí, e minha vida começou a andar quando eu saí. Olha só que negócio. Só com uma decisão. Vamos falar isso, que a gente tem que dar o passo no escuro, porque Deus vai pôr o degrau lá. É isso aí. Mas para isso precisa ter fé. Né? E a nossa vida, né, começou a evoluir ali. Não estou falando que foi fácil, mas foi um ato de fé. Se não houvesse aquela decisão, a gente não teria vivido Não nada teria vivido um disso. monte de coisa. É verdade. É, porque é interessante, né? Às vezes você achou que ia ser ruim, e foi bom. Sim, Foi bom. Quando a gente geralmente olha para assim. trás, eu falo, É, caraca. graças a Deus que ele Meu tomou Deus, aquela obrigado decisão. porque eu tomei essa decisão. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão, provavelmente eu estava preso até hoje. Então, quando Deus quer te dar um presente, ele uma embrulha bênção. em papel de problema. O mundo sempre foi assim, sempre vai ser, Verdade, já porque teve em qualquer lugar. é a IA, né? É a inteligência do universo, é assim. Né? Quem criou o universo? Quem criou foi ele. Então ele sabe como funciona. E agora eu quero fazer uma pergunta para eles, né? O que você... Perguntei primeiro os desafios, agora eu queria perguntar o que foram as melhores coisas, assim, o que vocês mais gostaram de ter vindo para cá, o que vocês acham que foi mais positivo. Carro a diesel. Gasóleo. Gasóleo, cara. Puxa vida. Isso, se um dia eu voltar pro Brasil, eu vou sentir falta, cara. Puxa vida. Meu, eu tenho um carrinho aqui que eu chamo carrinho de imigrante. Ele faz 22 km por litro de diesel, cara. 22 quilômetros. É o Citroën Saxo. É 1.5, muito fraquinho, mas Dependendo da subida, a gente quase tem que descer para ele subir. Mas tem a compensação. Cara, 22 não quilômetros. é. Ah, 22 km por litro de gasóleo. Né? Eu conheço todos os lugares, os pontos turísticos, Olha aí, praia, gente. vocês estão Bicicleta sai mais caro, pra vocês terem a ideia. Olha, é incrível. Aqui Legal. o cálculo de quilômetro por litro é diferente. Aqui eles calculam 100, por exemplo, quantos litros fazem a cada 100 quilômetros. Então o Saxo é tipo 4, 3,5%. Nossa. Que daria mais ou menos 22 km, 23 km por litro, entendeu? Gente, é muita coisa, cara. Muito bom. O que mais, né? Você? 4,5 São foi, gente. 3 coisas Olha, positivas aí que você... Eu sou uma pessoa que eu sou amante de passear, né? Então aqui para mim eu acho que tirando o negativo que é a saudade da família, o positivo é poder passear, conhecer lugar novo todo final de semana. Que é uma coisa que no Brasil às vezes você tem o tempo, mas não tinha condição pela distância, pelo valor Transporte é caro, financeiro. né? Então aqui isso de ser tão pequenininho, compacto e tudo pertinho, Consegue levar o colher. ainda vai um cooler, né? E fora que, assim, tem de tudo, né? Tem a praia, aí tem cidade medieval, aí tem... Eu acho isso incrível. é uma viagem no tempo, exatamente. A primeira vez que eu visitei uma feira medieval, eu chorei de emoção. Nossa, Achei lindo demais. é muito Achei bacana, lindo muito demais. diferente, né? Sim, Tudo que a sim. gente vê lá. Primeira coisa que eu vi de vocês, assim, duas coisas. Você, cara, você tem que falar. Você tem que estar. Olha só, antigamente Não, mas não. é o que eu costumo dizer. Antigamente, para você ser um apresentador, você dependia da Globo, de alguém te contratar. Hoje, você pode entrar no YouTube, irmão, criar teu programa e ser um apresentador. É assim que muita gente vive hoje. Quantos artistas apareceram? Tem gente que faz um post no Instagram que tu olha e fala, cara, é um artista, cara, era pra estar na Globo. É porque hoje o YouTube, né, a internet nos deu essa oportunidade. E no Rafa eu vejo muito claramente a questão de falar, de se apresentar, porque tem muita coisa aí contigo que é para ser falada. E um negócio também interessante, que a Dani também tem isso. Só que não sabe. Olha só. Mas é Tem muito claro. O que eu descubro nas pessoas quando eu atendo na terapia? Geralmente o maior propósito da pessoa está no bloqueio dela. Ou seja, se você tem medo de aranha, teu propósito vai estar na barriga de uma aranha. Como eu falei, o universo funciona assim. Então é a gente vencendo a nós mesmos que chegamos. E por incrível que pareça, não é difícil ver isso, os dois têm propósito de falar. O Rafa já está mais maduro. Eu sempre gostei disso. Está bem maduro para Fui contar professor isso. também. Mas vão sair também, eu acredito que vai sair muita revelação de dentro de você. Revelações, assim, ó. Coisas que quando tu vai falar, Rafa, a gente vai ter que fazer isso, porque a sensibilidade, né? A mulher traz muito isso. A mulher, pô, Deus fez por último, porque isso aí, Era a cereja do bolo, pô. isso aí, Deus criou a terra toda, no 6º dia criou o homem. Então a gente fala, pô, tudo que Deus fez antes foi pro homem. Aí depois do homem ele fez a mulher. Ou seja, foi de uma... Então a mulher tem uma sensibilidade. Eu acredito que tem muitas revelações aí. E vocês têm muito a ajudar muita gente, né? Vocês falaram que já ajudaram casais, né? Eu acredito que vocês têm muito a ajudar muita gente. A ferramenta está aí. E o propósito ainda não está desenrolado, mas como foi o que a Dani falou, quando vocês começarem a colocar o pé, Deus ama isso. Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Mas eu vou para onde? Lá eu te falo, mano. Porque se Deus der o propósito todo, a gente desiste, tá? Vai ver a universidade.
Tem os desafios que você tem, eu não vou contar isso pra ele, não. Chiqueiro. Ele vai vazar. Mas em todos esses momentos, até na adversidade, ele traz a paz. Quando a gente está no centro do propósito de Deus, ele traz a paz que excede todo o entendimento. Ele Né? sente uma alegria, E né? tu Ainda que tava sente um assim, prazer, na dificuldade, mas mesmo na dificuldade. Eu tô fazendo o que eu gosto, Mas, tô fazendo enfim, o que é pra eu fazer. Isso que eu tô falando, gente, não é para vocês analisarem entre si. Eu tô falando só mais ou menos aqui o que dá para ver muito claramente, porque todo ambiente deixa... É o Uma que Jesus fazia. Ele mensagem, né? chegava no ambiente, esse ambiente tá tudo escrito aqui, ó. Coisa que Deus vai te ensinar a ver isso, eu não tenho dúvida disso, tá? Sentir o ambiente. Verdade. E tem umas paradas que é para desenrolar aqui, meu irmão. Quando o Rafa entrar, você tá doido, meu irmão. A parada vai ficar Não, é que eu muito lembro quando a louca. Dani Eu tô saiu até... daqui, eu falei, né? Ai, Júnior, gostei tanto dela. Ai, foi... É. Não tem quando você conhece pessoas assim, que é leve, que né, flui. E olha, eu nem sentia, a gente conversava e tal. E isso tá dentro de você. E é raro, é uma coisa que é É uma difícil, graça, entendeu? né? Isso. É uma graça. Sabe, você já se conectar. Eu acredito que os clientes sentem isso, né? Sempre. Deve falar. Mais de uma já me falou isso. Tá dentro de você. E deixa eu te contar uma entendeu? coisa. Eu tenho um primo que ele era... Tenho, né? O amor da minha vida, me amava. Só que ele é 171 nato. Meu Deus do céu. Eu só tava envolvido em negócio. Aí teve um dia que ele falou assim pra mim, Júnior, cara, eu amo a tua responsabilidade com as coisas, só que ele mesmo, ele não era responsável. Nada, 171, né? Nada. Aí, cara, eu amo essa tua responsabilidade. Aí eu falei, aleluia, cara. Aí por que tu tá falando isso? Eu falei, porque agora ela tá dentro de você, porque você só vê no outro que tá dentro de você. Você não ama uma responsabilidade se antes ela não nascer dentro de você. Nasce aqui, aí tu começa a admirar, daqui a pouco tu vira responsável. Aí o que a Dani fala? Que ama a benignidade do Rafael, porque essa benignidade tá aqui já tem muito a ver com você também, né? E o que é benignidade? É pensar bem sobre. O que é pensar bem sobre? Às vezes a pessoa me fere, mas ao invés de ficar cultivando, pô, que safado, que uma mágoa, eu fico, cara, essa pessoa, sei lá, alguma coisa aconteceu para ela ser assim, isso é benignidade, ter pensamentos bons. A Bíblia fala que Deus é benigno, e ele fala, só eu sei os pensamentos que tem a teu respeito, pensamentos de paz, não de mal, para te dar o fim desejado. A casa, Mas aí agora você falou uma coisa que já é uma coisa que eu aprendi com ele. Perdão. Uau. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito rancorosa, eu não conseguia. E o tempo que a gente cuidou do Celso, que é o avô dele, e o que ele tem passado para mim, hoje eu já consigo perdoar não só os outros, mas eu mesma. E essa era o mais difícil para mim, é perdoar os meus erros, as minhas falhas. Isso é uma coisa que eu já aprendi com ele. E eu acho que aí já é onde começou já a transformação. Que eu falei, para mim, eu sou fã dele e é o que você falou, eu tento pegar de melhor o que ele tem. Pegar o dele que já está dentro de você, né? E ele te ajuda. Eu tive que aprender o perdão muito cedo. Então, eu acho que eu venho treinando isso aí desde criança. Primeiro, eu quero agradecer muito a disponibilidade, né? A presença de vocês aqui foi maravilhosa. Edificou muito a nossa vida, né? Muito a nossa vida. Eu acredito muito em vocês, tá? Acredito mesmo. Eu sei que na vida tem... É muito difícil alguém falar isso pra gente, né? Eu acredito em vocês. Mas eu quero falar isso com vocês. Eu acredito em vocês mesmo. E acredito que Deus tem coisas grandes para fazer na vida de vocês. Coisas grandes. É só devolver a linha do... Deus é maravilhoso. Ele deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma forma de amor, sabia disso? Porque imagina, você prende alguém e fala, você tem que me amar. Essa pessoa nunca vai te amar verdadeiramente se você obrigá-la. O verdadeiro amor, ele só vem quando a pessoa tem a opção de amar ou não. E o livre-arbítrio é isso, meu filho. Você está aí, eu te amo, mas você tem a opção de me amar ou não. Se você quiser me amar, eu estou aqui, mas se você não quiser, eu continuo te amando. Isso é livre-arbítrio. Ele te dá a opção de amar, meu irmão. Isso aí, né? Então, essa marionete, eu acredito que Deus, ele está esperando só essa ligação que ele... Porque ele tem uma visão muito maior que a nossa, né? Deus tem uma visão ampla, né? E vai nos capacitando, vai nos mostrando, né? Só que é o que você falou. Às vezes a gente se deixa levar por algumas distrações, ou a gente se deixa levar por pensamentos de tipo, acho que não é pra eu fazer, ou não é pra mim, eu não sou tão capaz, né? Mas quando ele tá lá em cima, lá de cima assim, não, vai, você tem o que você precisa, vai dar certo, vai dar bom, né? Quando Deus foi na casa de Jessé tinha Samuel, né? Foi ungir o rei, falou, ó, Jessé, bota todos os teus filhos aí. Vocês conhecem essa história? Não. Jessé chamou os 7 filhos dele. Aí Deus falou com o profeta, vou ungir alguém na casa de Jessé. O profeta foi lá, aí foi vindo um a um dos filhos de Jessé. Os caras tão bonitos, e rei antigamente era tudo bonito, né? Já era característica. Tanto que o Alexandre Grande foi assim, o súdito do Alexandre Grande era mais alto e mais bonito do que ele. Aí onde ele chegava, ele abaixava pro outro. Aí o oficial disse, não, é esse baixinho aqui, ele é tão bonito assim, mas que antigamente. Aí Samuel foi vendo e falou, certo, Deus falou que não quer um dos teus filhos. Estão todos aqui? Ele falou, não, cara, tem um lá que tá cuidando das ovelhas.
Pô, você chama ele, mas o que Deus falou para Samuel? Samuel, eu não vejo o que o homem vê. Eu não vejo aparência, eu vejo coração. Aí quando veio Davi, Deus falou, esse pequenininho ruivo. Na época, ruivo não era normal, então ele era desprezado até dentro da própria família dele. E é isso, Deus vê coração, cara. E ele vê o coração de vocês. Verdade, gente. E quando ele vê um Não todo mundo coração... quer ajudar pessoas, o que quer transbordar, o que quer compartilhar algo com O negócio de religião é nosso, né? A gente vê a religião, mas Deus vê o coração. Ele não quer saber de religião, não quer saber nada. Ele vê o coração. Então vocês não, acredito que vocês sabem disso, não estão aqui à toa. Quero me colocar disponível, Verdade. tá? Por pouco que a gente tem, eu quero servir vocês o que eu puder. E a gente sempre fala que Deus não une pessoas, Deus une propósitos também, né? A gente vê, o Rafa, o propósito do Rafa também. Rafa tem tá que muito falar, que a gente cara. quer fazer para os Vocês imigrantes, dois. para as pessoas, viu? Você tem que falar muito bem. Já está mais maduro. E o que vai desbloquear mais a Dani é a ousadia, né? Quando ela, a ousadia vai desbloquear um monte de coisa. Eu sei que é difícil ter ousadia. A gente começou a dar curso presencial lá, a Carla falando, a Carla sempre foi muito mais. E eu, tímido pra caraca. Então eu ficava ali, teve um dia que eu ouvia que esse Júnior, ousadia. Aí eu falei, Aí comecei a falar um pouco mais, mas eu sempre fui muito tímido. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer a presença da Dani, do Rafa. Nossos queridos convidados, Nossos né, queridos compartilhando convidados, mais isso uma aí. história E inspiradora. se vocês pudessem dar uma palavra para quem está nos ouvindo, né, que pensa em migrar, ou que já está aqui em Portugal, qual seria essa palavra que vocês dariam? Resiliência. Eu ia falar a mesma coisa. Resiliência. Tem um campo energético aqui lindo. Muito Eu bom. Com acho certeza. Eu acho que imigrar eu acho que é uma das mais desafiadoras e mais importantes experiências aí para o ser humano. Ensina. Você aprender sobre outra cultura, ver a dificuldade de outra nação, que não tem nada a ver com a sua, entendeu? Por mais que fale a mesma língua, as dificuldades aqui são diferentes, né? E aprender também as coisas boas de uma outra nação, que não são as mesmas coisas boas que tem na nossa. E eu acho que isso abre a nossa mente para entender que não é só aquilo que a gente aprende, existem muito mais, né? E mesmo a gente aqui em Portugal não é só isso, ainda tem muito mais, né? A gente saiu de lá, aprendeu aqui e tem muito mais para aprender. A vida é um aprendizado, né? Então eu acho que, assim, resiliência, para quem está imigrando, ou pretende migrar, treina resiliência, bondade, paciência. Paciência com toda certeza, porque você precisa ter muita paciência, respeitar teus princípios, principalmente, né? E gostar, ame a si próprio. Aprenda isso. Eu tô lutando para isso. E tu, amor? Eu ia falar humildade, mas eu acho que já abrangiu ali na resiliência. Então, eu acho que é isso. Quando sai da sua terra, venha com o coração aberto para você ter a humildade de aprender, de ressignificar toda a vida ali, porque realmente é um aprendizado que se começa a partir daquela mudança. Muito grande. E engraçado o Rafael quando fala também, né? Humildade, resiliência, é isso. Eu vejo que, paciência. Essa questão, às vezes a gente está tão assim mergulhado na ansiedade de que as coisas aconteçam, de que, né, que tudo seja rápido, mas a tua mudança não está sendo no mesmo, na mesma velocidade do que você quer seu resultado, no mesmo ritmo, não vai vir, né? E as pessoas não dão esse tempo, né, de amadurecer, ou de que, poxa, não, as coisas vão acontecer no tempo certo, e aí quer desistir, né, às vezes ali daquele processo, achando que se voltar vai ser rápido, mas não, você vai ser a mesma pessoa. Aliás, se você não for outra pessoa lá, também vai continuar sendo da mesma forma. Você tem que entender que a mudança tem que partir de dentro, não do país. Então, o país não faz nada para você, você faz por ti. Né? Então, Isso aí. tem que ter paciência mesmo. E nós estamos na era mais impaciente que o mundo já viu, né? A pessoa não consegue ver um vídeo por mais de 3 segundos, né? Olha aí. Então tá ali, ó. Tá passando, e vai, por quê? Porque não tem paciência, né? Hoje as entregas são feitas de modo extremamente rápido. Mas mesmo assim a pessoa não gosta de esperar 24 horas para o produto, entendeu? 48 horas. O povo tá impaciente. Isso aí. Então aí isso aqui é uma coisa que pega e que a gente tem que aprender. Paciência, com certeza. Amém. Gente, foi muito bom. Foi Muito muito bom esse bom, nosso papo aqui. gente. Acredito que edificou a vida de vocês também. Eu quero agradecer a sua audiência. Falar para você que curte aí. Compartilha com alguém. Tanto alguém que já esteja em Portugal ou alguém que está querendo vir para Portugal. Segue a gente, se inscreve aí no Vai canal. aparecer aqui embaixo para você o botão inscrever-se, então. E no Instagram também, ó. Instagram e TikTok tá aparecendo tá aqui, ó. aparecendo embaixo da @ tela. Sai da tua terra. E o do Rafa é o Imigramer. Imigramer. Só procurar lá, Só Imigramer. procurar lá no E se YouTube. inscrevam lá também. E desejo que vocês participem dessa mudança. O Rafa vai postar vídeos lá que com certeza
Não, acho que não só o Rafa, né? A Dani também vai postar uma lá. Vamos esperar. É só participar. Pô, a Dani abençoou muito a Carla aqui em várias coisas que falou. Puxa, demais. Então, Dicas é isso. incríveis. Dicas de viagem. Dicas de viagem. Tem um propósito muito parecido com o da Carla. Eu amo essa Carla tem coisa. muito a ver com viagem, com tudo. Verdade. E que vão edificar você, porque nós estamos aqui para isso. É Tá? isso aí. Para Obrigada. edificar. O pouco que a gente Compartilhar. sabe, né? Pode ser muito para muita gente. O pouco que você sabe pode ser muito para muita gente. É isso aí. Né? A exposição gera salvação. Então vamos se expor, tem que se expor. Tá bom? Um beijão no coração de vocês. Obrigada. Uma semana abençoada. Tá bom? E até o próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.